Bom, hoje aqui no nosso Jornal da Record News, nós vamos entender um pouco mais do nosso país, vamos falar um pouco e vamos ouvir também sobre o estado do Paraná. O nosso convidado hoje é o governador do estado do Paraná, Beto Richa, do PSDB, que está aqui conosco. Governador, obrigado aqui pela participação, muito grato pela vinda aqui. Obrigado, Heroto. Juntamente conosco, o nosso comentarista, Ricardo Couto. Boa noite, Couto, tudo bem? Boa noite, Heroto, tudo bom? Governador, vamos conversar um pouco aí a respeito do país como um todo, vamos falar, obviamente, do Paraná dentro do país. Queria inicialmente perguntar ao senhor o seguinte, vários analistas estão dizendo que a situação do crescimento do país, do produto interno bruto do país, vai ser menor em 2014 do que em 2013. Nós crescemos 2, pouco no ano passado, não é isso? E esse ano, então, já ouvi falar de 1,9 e tem uma dessas assessorias internacionais que podemos chegar a 1,5. Na sua opinião, o que é que precisa para o país poder deslanchar e a gente ter um PIB melhor do que o PIBinho que a gente vem assistindo aí nos últimos anos? Bom, primeiro quero agradecer a gentil oportunidade, Heroto, de participar do seu programa. Já tive a oportunidade de dizer que me sinto muito honrado, até pelo respeito que tenho a você, a satisfação de estar aqui com o Ricardo Couto, e dizer que todos estão muito preocupados, né, com os rumos da economia, com os resultados que o Brasil tem apresentado. É ruim para todos, inclusive para mim, embora governador de oposição, mas isso nos atinge a todos e tem reflexo em todas as unidades da federação. Temos a preocupação até pelo desencontro de informações que dá a sensação de insegurança à população na medida em que a equipe econômica do governo anuncia alguns números e tem que rever ao longo do ano diversas vezes. Então isso dá uma sensação de muita insegurança e ao mercado, da mesma forma, traduz, dá a impressão de um descontrole da nossa economia. E tivemos, de fato, um crescimento pífio, um PIBinho, crescemos, me parece, só acima da Venezuela, dentro da América do Sul, e isso, inclusive, afugenta investidores, né, com este modelo de gestão que foi adotado. Falta um choque de gestão, falta mais coragem ao governo em determinados momentos, ter a prioridade em resultados, meritocracia no governo e não o tempo todo com posições políticas, aparelhamento da máquina, acomodação de apaniguados políticos. O resultado é esse, as coisas não são fáceis, a economia mundial apresentou muitas dificuldades, isso afeta todos os países, então mais do que nunca era necessário um modelo de gestão adequado, firmeza e pessoas competentes para dirigir cada uma das áreas, em especial a economia, que é o motor de toda a administração. Couto. Governador, nos últimos dias se voltou a falar no nome do Roberto Requião, né, que já foi governador do Paraná várias vezes, né, 4 vezes, se não estou enganado. 3 vezes. 3 vezes. O senhor acredita que Roberto Requião saia mesmo, mais uma vez, candidato a governador do Paraná? Entre ele e a ex-ministra Gleisi Hoffmann, quem o senhor espera ou prefere enfrentar no eventual segundo turno? Olha, sendo muito objetivo, Ricardo, embora adversário do senador Requião, que tenta aí, nos parece, um quarto mandato de governador. Hoje ele está no meio do seu mandato de senador da República e não dá para dizer, prefiro este ou aquele. Eu acho que ainda mais quem está numa reeleição, depende muito mais do nosso governo, da aprovação que nós possamos ter. Até porque se não estiver bem avaliado, né, qualquer um tem muita chance de derrotar o governante. Se estiver bem avaliado, pode ser qualquer um, porque passa a ser um plebiscito. As pessoas aprovam ou reprovam aquela gestão, dando mais um ano ou mandando embora para casa. Veja bem, nós temos hoje um bom entendimento com o PMDB, até porque essa é a nossa origem. Faz parte da base do governo. Faz parte da base do nosso governo. Do PSB o meu pai também. foi fundador nacional do MDB Velho de Guerra, do PMDB. Eu sempre tive... O senhor é desse tempo, né? Conversávamos anteriormente. Né? E este relacionamento ajudou a termos na base hoje da Assembleia Legislativa de apoio ao nosso governo o PMDB, que é a maior bancada do Estado. Se eu não me engano, são 12 deputados estaduais e um excelente entrosamento. Buscamos o PMDB para compor a nossa base em nome da governabilidade e conseguimos grandes feitos no Paraná com a ajuda fundamental, valiosa do PMDB. O entrosamento avançou tanto, Couto, que hoje existe a possibilidade concreta
de termos o PMDB numa eventual reeleição nossa, compondo a nossa coligação. Daí e o PSB, ficaria que também tá, comprometida a candidatura do Requião. Mas está ainda caminhando e você sabe que em política tudo é possível. Mas só para completar esse quadro partidário, o PSB também está no teu governo, do Eduardo Campos. Sim. Né? Como é que ele fica tendo candidato a presidente da República? Como é que o senhor fica apoiando o Aécio, tendo Eu tive uma o partido do conversa Eduardo Campos? Muito boa, muito madura com o Eduardo Campos, que, fazendo um parênteses aqui, é um extraordinário candidato à presidência da República. E nós temos uma coligação já de algumas eleições com o PSB, né? Um bom entrosamento. Também lá no primeiro contato que tive já com Miguel Arraes, este grande nome da política nacional, participou de grandes lutas democráticas em defesa do país. E o meu pai tinha uma boa relação com ele, que facilitou esse primeiro contato. E tivemos uma composição em Curitiba, quando eu disputei a primeira vez a prefeitura, tendo como vice o doutor Luciano Dutti, que é do PSB. Tivemos um extraordinário convívio, pacífico, respeitoso, muitos avanços na capital, reconhecimento em todas as áreas da nossa administração nacionais, inclusive o maior deles, em todas as pesquisas, a melhor administração pública do Brasil, em 10 pesquisas realizadas. Isso fortaleceu ainda mais os nossos laços de trabalho e de parceria. Depois, na reeleição e, por fim, apoiando a reeleição do Luciano Dutti, que lamentavelmente foi derrotado nas urnas. Mas, enfim, ficou este ambiente muito amistoso e um perfeito entrosamento entre os nossos partidos, que fez com que o Eduardo Campos, respeitando a vontade local, e ele próprio diz que vê sempre com muita simpatia o meu estilo de fazer política, a administração que fazemos hoje no Paraná, exemplo que fizemos na capital, Curitiba, e disse para mim que está nos apoiando. Estamos juntos novamente nesta caminhada. Aí você me pergunta, e como fazer nessa situação, tendo dois candidatos subir nos dois palanques à presidência da República que nos apoiam? Não conversamos ainda em relação a essa situação, mas há como compor. Numa das conversas, o Eduardo Campos disse que até admitiria eu estar apenas no palanque do Aécio Neves, em respeito ao partido, mas eu gostei que ele foi otimista em relação à sua candidatura, dizendo que acreditava na possibilidade concreta de eu vencer a eleição no primeiro turno e estar livre e desimpedido para apoiá-lo no segundo turno, demonstrou confiar no seu taco. Agora, governador, obviamente, se o senhor falou em reeleição, eu imagino que um ano eleitoral é um ano de grandes gastos do Estado. Pode ser na presidência, pode ser no seu governo, pode ser no país todo, não é verdade? Como é que está o caixa do Estado do Paraná? É verdade que o senhor está com dificuldade de caixa até para pagar o funcionalismo público lá? Olha, Heródoto, com muita sinceridade, bom, esse é um dos aspectos da reeleição. Eu confesso que em primeiro momento, quando surgiu a tese, a discussão de implantação da reeleição no país, eu fui a favor. Porque em tese você imagina que vai dar o direito ao eleitor de fazer o julgamento daquela administração. Como eu dizia anteriormente, a administração é boa, dá a possibilidade de um segundo mandato. É ruim, dispensa. Mas sempre tem os gastos, né, daqueles que querem se manter no poder a qualquer custo, esquecendo os compromissos com a população e priorizando o poder, priorizando a eleição. E a cada 2 anos nós temos uma eleição, praticamente o Brasil para, além dos gastos para organizar uma eleição em todo o país. Então, hoje eu já discutiria a importância de uma reeleição. Eu sou a favor hoje de estender um pouco os mandatos e eliminar a reeleição. Mas o que isso tem a ver com o caixa do governo? Vou chegar lá. Você perguntou da reeleição e dos gastos que acontecem. E o caixa do governo, temos dificuldades. Eu sou muito honesto. Eu não aprendi a dissimular em política nem usar de demagogia. Temos dificuldade? Sim. Que governo municipal ou estadual hoje não tem? Inclusive o governo federal. Desculpa, dificuldade por quê? Caiu a arrecadação? Caiu muito a arrecadação. Por causa das eleições. Só com as medidas do governo federal nós perdemos mais de 2 bilhões de reais de arrecadação. As coisas já não eram fáceis. Não, também. As coisas já não eram fáceis, muito equilibradas, e com 2 bilhões a menos de receita com medidas do governo federal, te cito aqui a desoneração de tributos que são compartilhados, sem a devida compensação, enfim, cortesia com chapéu alheio, cada vez mais atribuições e responsabilidades a municípios e estados, sem a devida contrapartida, concentrando de forma extravagante recursos lá em Brasília, né? Por exemplo, a presidente regulamentou a emenda 29
da saúde, obrigando municípios a gastar 15% das suas receitas, do seu orçamento em saúde, estados 12%, mas a exigência dos 10% nesta lei foi vetada pela presidente. É muito fácil então, você atribuir aos outros e não dar... Onde é que está faltando dinheiro no seu estado? Para que atividade? Educação, só concluindo, Heródoto, rapidamente, sendo mais objetivo. Com a redução da conta de energia no país, nós perdemos em ICMS mais de 500 milhões de reais, fundo de participação dos estados mais de 500 milhões de reais, fundo de participação dos municípios está quebrando os pequenos municípios do país. Então, mais do que nunca, mais medidas de austeridade nós implantamos no nosso governo. Já no início eu tinha reduzido em 15% os gastos de custeio e a nossa equipe conseguiu atingir 19% de redução de gastos de custeio. Também o meu governo é o primeiro a cumprir a lei implantada em 2010 de 2% do orçamento serem dirigidos para pagamento de precatórios, outros 500 milhões de reais por ano. Então os gastos aumentaram sobremaneira. E eu tenho uma situação atípica em relação ao resto do Brasil. Qual é? E eu digo com muita tranquilidade, por um aspecto, muita segurança. Eu sou discriminado pelo governo federal. Espera um pouquinho. O senhor é discriminado porque o senhor é o único governador do PSDB, não é isso, Coach? Tem São Paulo, tem outros. O senhor não é o único. Por que o senhor é discriminado? Porque os outros estados não tinham uma ministra da Casa Civil que hoje é minha adversária. Que tinha caneta cheia e é o ministério mais importante, é o Ministério Político. O que quer dizer isso? Exemplificando, o governo federal lançou um programa para investimentos em infraestrutura de transporte e logística, até aí sim, com uma medida compensatória da redução de repasse de tributos, que se chama o programa ProInvest. Todos os estados do Brasil, Heródoto, Couto, receberam, 26 estados do Brasil, com exceção do estado do Paraná. Eu não posso aceitar essa situação. Ainda hoje, algumas horas atrás, antes de vir a esse programa, liguei mais uma vez para o ministro Mercadante, que disse que estava havendo, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, parecia que faltava um documento do Estado. Eu até disse, comentando aqui uma inconfidência, uma semana antes do Carnaval estive com o Mercadante, a primeira visita que fiz a ele, esperei ele tomar pé da situação no seu ministério, que é muito importante, acredito até nas suas qualificações para ter um bom desempenho neste importante Ministério da República, e disse a ele, faltam alguns documentos, eu tive um momento que estava zerada a situação do Paraná, todos os documentos apresentados. É mesmo? Posso te apresentar uma testemunha? A Presidente da República, que em dezembro me recebeu e determinou a Arna Agostinho, da STN, perguntou primeiro, está tudo em ordem a situação do Paraná? Tudo, todos os documentos apresentados. E por que você não libera? E por que não libera? Porque o programa venceu, mas o programa se prorroga, já prorrogamos mais de 2 vezes. Agora está no Conselho Monetário Nacional, então interceda para liberar ao Paraná. Isso foi em dezembro, e eu disse ao Mercadante, até agora, nada. Então, é difícil, e mais do que isso, se faltasse um ou outro documento, porque a nossa situação é olhada com lupa, lá em Brasília. Mais de 10, 12 estados foram liberados este recurso deste programa em caráter de excepcionalidade, faltando alguns documentos. E olha, concluindo essa situação, até o brasileiro menos informado, Heródoto, sabe que o Paraná não tem a pior situação do Brasil no que se refere a equilíbrio fiscal, a gastos com servidores, limite prudencial ou mesmo capacidade de endividamento, que a nossa está muito aquém do limite, enquanto muitos estados nem capacidade de endividamento têm e foram liberados todos os recursos. Então é uma discriminação inaceitável. E a última delas foi a pedido de liberação de um delegado da Polícia Federal, o Dr. Iegas, que é conceituado no Paraná pelo bom trabalho que prestou em várias regiões por onde ele passou, preparadíssimo, decente, honesto, e ele próprio aceitou e me disse que tinha consultado o seu superior, o diretor-geral. E eu falei, vamos ligar para o Zé Eduardo Cardoso, que por sinal tem uma boa relação com ele. E ele falou, não consegui na hora a ligação, mas pode anunciar, marcar a posse, que depois nós falamos, o meu superior liberou. E depois veio uma ordem de cima, barrando a liberação do Dr. Iegas para ser o nosso secretário de Segurança Pública, enquanto temos, se eu não me engano, 12 secretários de segurança no Brasil, delegados da Polícia Federal. Para nós foi vetado. Imagine se eu chamo o Samek de volta, que é funcionário do Estado da Agricultura e é presidente da Itaipu. Eu não vou fazer isso. Governador, voltando à questão da falta de grana no cofre do governo, há poucos dias houve um problema lá com a Copa do Mundo com o estádio, né? Como é que é? A Arena da Baixada. Arena da Baixada, né? Do Atlético. E que teve ameaçado, inclusive, Curitiba de ficar fora da Copa.
Aí foram pedir ajuda para o governo federal, para o governo estadual, para a prefeitura. E pelo que eu li na imprensa, o governo teve que entrar com mais 65 milhões para concluir as obras da Arena da Baixada. Aí eu governo estadual ou não? Governo estadual. 65 milhões? Aí eu pergunto o seguinte, governador, como candidato à reeleição, isso dá ou tira votos? O senhor não tem medo de novos protestos por causa disso? Esse dinheiro é do BNDES, foi tomado intermediação da Agência de Fomento do Estado e repassado ao Atlético mediante garantias de pagamento. A primeira garantia da primeira liberação foi dado o CT do Atlético, o Centro de Treinamento. E agora as transmissões de TV do Atlético também como garantia. Então temos as devidas garantias do pagamento desse dinheiro. Governador, o senhor acha que o Atlético é um credor confiável? Porque nós vimos semana passada, eles usaram esse dinheiro do BNDES, o empréstimo do BNDES, para comprar um jogador do Vitória. E tem documentos. Parece que foi esclarecido, coach, não era? Depois eles deram lá uma explicação, mas eles fizeram isso. O clube colocou dinheiro na CAP-SA, empresa montada para cuidar apenas da gestão das obras da Arena da Baixada, e depois tinha que devolver ao clube esse recurso. E o clube estava tendo que pagar um jogador do Vitória. Vitória da Bahia. Santo. Da Bahia, desculpa. Da Bahia. Da Bahia. E em vez de devolver ao clube, para o clube fazer esse pagamento, fizeram direto. Essa foi a explicação que foi dada. E mais, tem acompanhamento e auditoria de todos os gastos, de todos os investimentos. Quanto que vocês gastaram do governo com a Copa do Mundo em Curitiba? Quanto foi gasto pelo governo do Estado? A previsão, não, total. Não, digo do governo do Estado. Não, só empréstimos, só empréstimos. Não tem do BNDES, não tem dinheiro público, não tem. E a prefeitura emite potenciais títulos de potencial construtivo na cidade, como garantia, repassado inclusive ao Estado. Então tudo será ressarcido. Foi lá dividido em 3 partes, os potenciais construtivos do município, o clube tem 1/3 dos seus recursos também e os empréstimos que vieram do BNDES. Quer dizer que o Estado Só que o BNDES não pode emprestar direto ao clube. Então passou pela Agência de Fomento para liberação. Lá na região? As obras no entorno, sim. Isso, teve obras do Estado? Isso é do Estado e o município também. Mas são obras que serão como legado da Copa do Mundo. Todas as obras, nenhuma supérflua, só para atender a Copa do Mundo. São a melhoria das vias em avenidas importantes da cidade. Ligação, por exemplo, está sendo melhorada e tem congestionamento seguido na Avenida das Torres, que liga até o aeroporto Afonso Pena. No centro da cidade, melhoria da sinalização da cidade, câmeras de monitoramento. Então, os gastos foram em obras necessárias. Corredor metropolitano ligando a capital com as principais cidades da região. Então, são obras necessárias para a capital. Agora, governador, pela oportunidade, é fato que o senhor implantou a Defensoria Pública no Paraná. Implantei. E aí um telespectador até me mandou um e-mail aqui dizendo o seguinte, é fato que atualmente existem menos de 90 defensores no estado inteiro? Olha, o número eu acho que não é bem esse. Nós contratamos bem mais, mas confesso que não contratamos todos os defensores ainda. Mas o Paraná, Heródoto, ao lado de Santa Catarina, eram os únicos 2 estados do Brasil que ainda não tinha uma defensoria. Estava no meu plano de governo e já, logo que assumi a administração, nós cuidamos dessa situação e elaboramos a melhor proposta de defensoria pública do Brasil. Tanto é que recebi uma homenagem da Associação das Defensorias Públicas do país, lá em Natal, que estamos reunidos, no Rio Grande do Norte, como modelo para o resto do país. Uma legislação de defensoria avançada, moderna, inclusive democrática, porque o governador abriu mão de indicar o defensor público geral para dar o direito aos defensores de, através do voto direto, eleger o seu defensor geral. Agora, faltam, sim, ainda algumas nomeações, porque incorri no limite prudencial de gastos com servidores. Mais uma vez, o gasto com servidores, vocês sabem, é vinculado às receitas. Não podemos passar de 49% dos gastos em relação à receita. Como dizia antes, se a minha receita caiu em mais de 2 bilhões de reais, aumenta o percentual. Então foi o que aconteceu. Mas já saímos do limite prudencial, já estamos em 47%, normalizando toda essa situação. E agora podendo voltar a fazer algumas contratações. E eu fiz muitas no Estado. Só de policiais foram 3.200 e mais 2.400 que estão em formação. Eu assumi um Estado com o menor efetivo de policiais militares per capita do Brasil. E hoje, garanto a você que é das maiores reduções de crime do Brasil. O número de mortes no seu Estado por 100 mil, né, é alto.
Não, reduzi em todas as regiões. Só na capital foi mais de 30%. Foi mais de... Bom, estou falando do percentual de redução. Se perguntar em números, eu não tenho esse número agora. Mas na capital foi mais de 30% de redução do número de homicídios. Na região metropolitana, quase 40% de redução, com a nomeação desses policiais que eu falei, foi a maior nomeação da história do Estado e a maior aquisição de viaturas, 1.380. Ainda ontem participava de uma incineração de drogas simbólica acontecendo em todas as regiões do Estado. 17 toneladas de drogas foram incineradas das últimas apreensões feitas ao longo aí de 10, 12 meses. Governador, ainda na área jurídica, o senhor falou da Defensoria. Eu tive uma informação agora há pouco de uma colega de redação e disse que o senhor está nomeando o 5º Procurador-Geral do Estado no seu mandato. É isso mesmo? E por quê? Não sei se é o 5º. Teve o Ivan Bonilha, Júlio Zenha, Josélia. É o 5º. É o 5º. Por que tantos em menos de 4 anos de mandato? Bom, porque alguns saíram, né? Teve um que pediu para sair por questões particulares, saúde. Um outro saiu porque se tornou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A outra saiu para ser a minha secretária da Fazenda. E agora sim nós trocamos, ontem, a procuradora para colocar um outro. Né? Eu queria mais agilidade, um novo momento, mas eu troquei espontaneamente uma. O resto saiu por outros motivos particulares, Tribunal de Contas, e a outra promovida para a Secretaria de Fazenda. Governador, o senhor está preocupado lá com o possível racionamento de energia no seu estado, ainda que sejam, você está tão pertinho lá de Itaipu, mas está preocupado com isso? Há alguma ação por parte do governo do estado para isso, alguma preparação, se porventura realmente isso se confirmar? Tem uma campanha pedindo para o pessoal lá gastar menos energia ou o senhor também está esperando, como o governo federal, todo mundo esperando para ver se a chuva vem? São Pedro ajuda. Né? São Pedro ajuda. Não, todos temos essa preocupação, acho que afeta todo o Brasil, né? A questão do racionamento, o governo federal não contava com esse período extenso de estiagem no Brasil, apostando nas fortes chuvas que tivemos no ano passado, e daí a questão que foi um equívoco muito grande, foi um erro do Brasil, a questão que desorganizou todo o setor elétrico no país. Qual foi a antecipação? A desconfiança, a antecipação da renovação das concessões de energia. Exigiram que o Paraná fizesse todas as renovações. Nós não aceitamos na geração, que traria prejuízos incalculáveis para a Copel, que é uma grande companhia de energia, das maiores e mais respeitadas do Brasil. Só nos estados onde o PSDB era governo não foi aceito isso? Porque são as maiores companhias de energia do país, a CEMIG, a CESP aqui e a Copel no Paraná. São as maiores do Brasil, não teve nada as mais importantes. Política, não, de forma alguma. Eu recebi, Aeroto, um apelo da diretoria da Copel. Quase todos os diretores copelianos, inclusive o presidente da Copel, Lindolfo. Estou aqui em nome dos copelianos. Pelo amor de Deus, não entre nessa. Vai quebrar a nossa Copel. E provamos hoje que estávamos certos. A desorganização em todo o setor elétrico, o rombo que tem hoje na Eletrobras. A Eletrobras perdeu 19 bilhões de reais da sua cotação no mercado, acumula 30 bilhões de reais de prejuízo até o final deste ano. E de onde vai sair esse dinheiro? Vai sair do Tesouro. Então deram com uma mão e tiraram com outra, né? A redução da conta de energia, mas vão tirar com a outra, porque nós vamos pagar esse prejuízo. Vai sair de áreas estratégicas, vai sair da educação, da saúde, da infraestrutura, de todo lado. Além do que, desorganizou o setor e trouxe uma grande desconfiança de investidores com a quebra de contratos. Governador, falar um pouco da política nacional, do quadro da corrida presidencial, né? Faltam menos de 7 meses para as eleições. O que o senhor acha que está faltando para a campanha do seu candidato Aécio Neves, para pegar no breu? Nos últimos dias, o Eduardo Campos, que nós falamos agora, foi ao ataque contra a presidente Dilma e ocupou mais espaços na imprensa. O PSDB não corre o risco de ficar fora do segundo turno, até porque são muito parecidas as candidaturas de um e outro, do Aécio e do Eduardo. O senhor mesmo reconheceu isso agora, né? O que fazer, né, para que o Aécio se imponha como candidato de oposição? De fato, candidaturas parecidas, né? O perfil dos dois candidatos, o histórico, a tradição, né, que vem de família da boa política, Miguel Arraes, Tancredo Neves,
o bom desempenho que ambos tiveram quando administraram os seus estados, Pernambuco agora, Eduardo, o melhor, mais bem avaliado governador do país. O Aécio, nos 8 anos em Minas, mais bem avaliado do país, vem com boas propostas, conteúdo, bom discurso e tem tudo para crescer e estão crescendo. O Aécio tem a dificuldade, que o Eduardo também, da forte exposição da Presidente da República na mídia. Só dá ela. Todos os canais que você liga, só dá a Presidente. Tudo bem, ela está no exercício do mandato, que eu queria ter esse privilégio lá no Paraná, também na mídia com as boas ações do governo. Mas tudo bem, na medida que eles se tornarem mais conhecidos, eles vão apresentar melhores índices nas pesquisas de opinião pública. E eu vou dizer o seguinte, já falei com 2 marqueteiros, 2 analistas de pesquisa que estão pegando aposta na vitória do Eduardo ou do Aécio. E um deles chegou para mim, hoje está empatado entre os 3. Você está louco? Você tem que ler a pesquisa inteira. A Presidente da República, para sua reeleição, tem em torno de 43% de intenção de votos. Confere? Com 98% de conhecimento. O Aécio, 15%, 16%, com menos de 40% de conhecimento. E o Eduardo tem 20% de conhecimento e 10%, 11% de intenção de votos. Então, na avaliação dos analistas, na medida em que se tornam mais conhecidos, a tendência é aumentar também as suas intenções de voto. Então, eu aposto nisso. E concordo também que são muito preparados e têm um bom discurso para convencer os brasileiros com propostas consistentes. Nesse momento, governador, eu concordo. A presidente Dilma, até por ser presidente, tem mais exposição na mídia, né? Mas o pouco tempo que o Aécio tem e o Eduardo tem, eles usam para atacar o governo, que é o papel da oposição, é criticar, mostrar o que está errado e tal. Agora, falta a segunda parte, quer dizer, o que propõe para colocar no lugar disso que está aí. E essa parte eu não consegui entender nem de um nem de outro até agora. Quer dizer, qual é a verdadeira proposta dos candidatos do PSB e do PSDB? O tempo é muito pequeno, não se compara à exposição da presidente. Mas tudo bem, concordo. As críticas, até porque não são apenas os políticos ou os candidatos que fazem críticas. Hoje, todos os analistas, os grandes pensadores nesse país, analistas internacionais apontando os erros do país e a preocupação com os rumos da nossa economia e com os indicadores econômicos, que não apontam luz no final do túnel. E pior que tudo isso está sendo seguro, inclusive a defasagem das tarifas de energia, que está destruindo a Petrobras. E o maior patrimônio desse país era a 10ª companhia do mundo, hoje a 121ª, é um rombo extraordinário na Petrobras pela defasagem que está sendo segura, guardando para 2015 após as eleições. Agora a proposta é um novo modelo de gestão. O Aécio sempre fala nisso, da meritocracia, o mesmo que ele implantou em Minas Gerais, sem composições como têm sido feitas, acomodação de apaniguados, sem analisar a devida qualificação de cada um para exercer cargos importantes nos ministérios, aí não se tem os resultados mesmo. Então, uma nova postura e mais ética na administração pública. Ok. Governador, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceito aqui o convite nosso aqui da Record News. Né? Eu que agradeço. Com o nosso telespectador e com o nosso internauta simultaneamente. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza, eu agradeço. Obrigado.